A seguir, IIGD Irajá. Então, uma pergunta para a gente iniciar. Porque as reações são as mais diversas. Quando os ventos sopram fortes e violentos e repentinamente, qual é a sua reação? Porque sabemos que as reações são as mais diversas. Depende de quê? Do estado de espírito. Depende de quê? Da estrutura espiritual de cada um. Porque a base é espiritual, que trabalha no emocional, que em consequência tem os nossos atos, nossas atitudes, nossas palavras, enfim, o resultado de tudo o que veio antes. Então abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo de número 6. Quem lê comigo, irmãos, esse versículo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o. Se a pessoa tem a oportunidade, irmãos, de se converter, antes que o mal chegue até ela, e Deus quer impedir esse mal de chegar. Mas infelizmente as pessoas sem Jesus são completamente cegas, como diz o apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o diabo cegou os entendimentos das pessoas, não é? Não apenas dos incrédulos. Dos incrédulos, mas dentro dessa incredulidade há muitas pessoas que creem, dizem que creem em Deus, mas não querem saber da Bíblia e não creem na palavra. Até que o entendimento lhe seja aberto e essa pessoa começa então a ouvir a palavra de Deus. Mas então, vamos lá. Mas há pessoas, irmãos, que entram no Evangelho, aceitam a Jesus. Atenção, atenção. A coisa é séria, é linda, quando nós damos atenção, porque nos faz criar uma estrutura para suportar o que pode vir, porque a partir do momento que aceitamos a Jesus, Ele está conosco, Ele está em nós. Ou seja, Ele é quem vai segurar verdadeiramente as nossas barras e Ele é quem vai trabalhar nas nossas dificuldades, porque até então nós não o temos, né? Ainda que crescemos em alguma coisa, em algumas coisas, mas sem Jesus não há estrutura e não há base. Então, quando os ventos sopram, quando vem uma tempestade, quais são as reações? São as mais diversas, de acordo com o estado espiritual, de acordo com a estrutura de cada um. Então, as reações acontecem. O Espírito Santo, usando aqui o livro do profeta Isaías, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Pastor, mas pelo que eu sei, enquanto o mundo for mundo, enquanto Jesus não voltar, é tempo de buscar a Deus. Mas não é isso que o Espírito Santo está dizendo. Não é esse o entendimento, não é esse o sentido. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja, irmãos, e ela não dá atenção a um ensinamento que ela está podendo receber, para que ela se livre de um mal, ou para que ela tenha sabedoria num momento estratégico, ou até para que ela desperte e cresça numa fé para vencer algo que ninguém consegue vencer. Por exemplo, o povo de Israel estava sendo atacado, assolado por uma ameaça violenta do povo filisteu. E o ameaçador era o Golias. Golias ameaçava o povo de Israel, dizendo que invadiria se não tivesse ninguém para lutar com ele. Tem ninguém para lutar comigo? Vamos entrar aí. Vamos acabar com tudo, vamos saquear, vamos espolhar todo mundo, vamos apanhar os despojos. Ou seja, vocês vão ser nossos escravos. Vem uma doença que quer jogar a pessoa na escravidão de uma máquina. É um gigante, meu irmão. Surge uma ameaça, surge a infidelidade num casamento, uma paixão fora de casa. O Golias é violento. Ele quer arrebentar com o casamento, ele quer acabar com a família, ele quer deixar filhos em desespero, crianças abandonadas, porque um se apaixona e não quer saber de mais nada, esquece tudo. O outro entra em desespero, em angústia ou depressão e acabou a família. Deus está dizendo, busque enquanto você pode achar, para criar uma estrutura, porque se o vento soprar,
você vai ter estrutura para suportar e vai vencer esses ventos. Os ventos vão passar e a tua casa vai ficar de pé. Porque ser tentado, muita gente é tentado. Todo cristão é tentado das mais diversas formas. O diabo vem para assolar, ele vem para roubar, matar e destruir. Não pensa você que o diabo dá sossego a alguém porque é muito consagrado. Ah, não, fulano é muito consagrado, o diabo não vai tentar, mas ele tentou Jesus. Como é que ele não vai tentar? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos, e o Espírito Santo prepara uma fase de um entendimento exatamente para criar aquela estrutura, dar uma sabedoria ou despertar a fé, e ele vai dando o entendimento para que aquela fé cresça e a pessoa tenha essa fé alimentada para vencer qualquer adversidade em qualquer momento. Não é que essa pessoa seja super pessoa, super poderoso ou poderosa, mas é que ela aprende a se encher de Deus, aprende sobre o poder de Deus, se alimenta espiritualmente e então tem essa estrutura. Há pessoas que quando o vento sopra violento, a pessoa está tão firme na fé, segurando diante de Deus numa promessa, firmada numa oração que faz. Jesus estava em agonia no Getsemane. Ele repetiu a mesma oração 3 vezes. Por acaso ele não sabia orar? Pelo amor de Deus, ele é Deus. Ele sabia o que estava fazendo. E ele então ali em agonia, ele ora 3 vezes. Por quê? Porque ele estava num momento de fragilidade, mas ele não perdia a confiança no Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha, mas a tua vontade. A vontade de Deus, irmãos, é sempre a melhor para o seu povo. Deus nunca vai querer, jamais, em tempo algum, que o seu casamento seja destruído. Quando vem uma ameaça no casamento, pode ter certeza absoluta que o Golias está se apresentando. E muita gente se entrega. Não tem jeito, eu canso de ouvir isso. Não, pastor, ele está apaixonado, ele não quer mais, ele está com nojo de mim, acabou. A gente tem que começar um trabalho de uma construção de fé lá de baixo, que a pessoa poderia ter alcançado antes, até ter impedido. Há coisas que se pode impedir. E há coisas que Deus vai resolver. Importante é buscar enquanto se pode achar. Às vezes a pessoa cai num momento de uma enfermidade tão violenta, cai em dores tão tenebrosas, que ela entra num tratamento que ela não tem forças para orar. Mas se ela tivesse criado uma estrutura, ela venceria o primeiro ataque. O bom é vencer na primeira tentativa do diabo, você estar preparado e já venceu. Às vezes é uma ameaça. E às vezes é uma sugestão. Às vezes o diabo vem de forma tão sutil, tão sorrateira, oferecer uma vantagem, que alguns cristãos inocentes confundem com bênção de Deus. Vamos à realidade. Você quer ver uma cilada que muita gente pensa que é bênção de Deus? Aí a pessoa está endividada, está dentro de uma igreja, frequenta a igreja, não busca entendimento da palavra, não é uma pessoa dedicada, não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa que medita, que estuda a palavra. E aí, repentinamente apareceu um dinheiro, uma soma violenta na conta dela, e quando ela leva o choque de alegria, e sai contando testemunho dizendo que o anjo botou dinheiro na conta dela. O anjo pegou dinheiro, não sei aonde, porque no céu não tem moeda corrente, então ele pegou o dinheiro em algum lugar e botou lá na conta dela. Aí se ela for procurar o gerente, ele vai especular para ver o que houve. Vai ver quem foi o depositante. De repente o depósito foi feito com uma falha de um número. Um número. A pessoa digita o número até o caixa, se for o caso. E um número que foi visto erroneamente fez com que aquilo batesse na conta de outra pessoa.
Assim, não, eu recebi bênção. Quando você escuta uma coisa dessa, você diz, vigia, vá até o gerente. A dona teve a coragem de dizer, o anjo depositou na minha conta. Senhora, anjo não faz isso. Agora é só procurar o gerente. Então, eu vou mostrar para você um caso real. Aconteceu isso. E a pessoa foi até o gerente. Ele disse, ó, o depositante aqui, tá? Foi depósito feito pela justiça, em juízo, foi em juízo. Ela foi procurar saber. Foi rever processos. E aí, foi ver que um dinheiro que ela tinha direito no ano de 90 e alguma coisa, foi movido lá alguma coisa, ela estava em oração. E o dinheiro que era para ter sido depositado, foi depositado naquela semana. Pergunta como? Ninguém sabe. Mas foi de uma empresa na qual ela trabalhou e tinha aquele dinheiro. Era direito dela. E a outra que o anjo depositou? Alguém reclamou com o banco no dia seguinte que tinha feito um depósito numa conta errada. E era exatamente aquele valor. Não foi o anjo que depositou, foi um dígito errado. Deus não usa de uma fraude para abençoar uma pessoa. E é preocupante, é esse estado do povo de Deus que não cria uma estrutura. Há cristãos, irmãos, e tendo se convertido, continuam tão crianças, ou melhor, tão cegos quanto eram antes. Vem uma pontada, se a pessoa tinha um diagnóstico cardíaco, ela já entra em desespero e pensa na morte. Ela não tem que pensar na morte, ela tem que pensar numa seta do diabo. Por quê? Porque agora está na mão do Todo-Poderoso. A sua vida agora está nas mãos do Altíssimo, daquele que tem domínio e poder nos céus, na terra e debaixo da terra. A confiança em Deus vai trazer o poder de Deus para a sua vida. Nós temos que repreender, mas não temos que temer. Por quê? Porque Deus está no controle. Busca enquanto você está bem. Busca. Você está podendo vir à igreja? Não falte aos cultos. Por quê? Porque Deus te espera para receber o teu culto. Você está bem? Vai para o cantinho do quarto para orar, conversa com Deus, mas ora em todo o tempo. Por quê? Porque Deus quer estar em comunhão contigo, Ele quer a tua comunhão com Ele. Irmãos, quando falta comunhão, o problema não é Deus, o problema somos nós. Se o cristão não tem certeza absoluta de que Deus o está ouvindo, ele não tem força para invocar, para chamar. O medo tomou conta do Pedro. Mas antes, Pedro estava explodindo de fé. Mas não tinha estrutura, aquela fé era aparente. Tem gente que tem uma fé teatral. Mas literalmente uma fé teatral, assim astronômica. Senhor, o Senhor está andando em cima das águas. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo. O Senhor está aí como um homem de carne e osso, pode, eu também posso. Me manda, vai. Eu confio na tua palavra. Só manda, eu vou. Vem. Vamos lá. O diabo viu e disse, está pensando? Conheço a tua estrutura. Conheço muito bem você, Pedro. Sei que você é forte na frente da igreja. Sei que você é fortão. Se eu mexer contigo, eu te arrebento. O diabo levantou um vento fortíssimo. Na mesma hora que aconteceu, diz a palavra, Pedro teve medo. E começou a afundar. Foi afundando. Mas ele não foi bobo. Ele confiou na infinita misericórdia, nas infinitas misericórdias de Jesus. O que ele fez? Clamou mesmo. Levantou um clamor pequenininho. Uma oraçãozinha desse tamanho. Senhor, me salva. Tem gente que pensa que Deus dorme. Irmãos, Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece as nossas fraquezas. Você sabe por que às vezes o cristão não é socorrido no momento de necessidade? Porque ele não consegue crer que Deus o está ouvindo. Pastor, mas pelo que eu sei, Deus ouve quem se consagra, quem é consagrado. Não, você se consagra para chegar mais perto de Deus. Mas escutar, Ele escuta de longe, meu irmão. Uma palavra nem saiu da tua boca, Ele já conhece. Mas Ele não escuta os pecadores, não. O pecado faz separação, mas Ele não é surdo. Quando o pecador clama por Ele,
Quantos testemunhos já ouvi de pessoas que não têm nada com Jesus, mas no auge do desespero, porque um parente era evangélico, Jesus me socorre, e Jesus socorreu. O rapaz vivia esbaforido contra a mãe. Minha mãe é crente, minha mãe é chata, minha mãe só quer saber de igreja, minha mãe fica no negócio que o tempo todo orando, e minha mãe fica lá com aquelas músicas chatas, enche a minha paciência, a minha sacola. Minha mãe orando por ele, intercedendo por ele. Quer saber de igreja? Imagina eu ser crente, para. Sou um cara inteligente, ficar dentro de igreja, Bíblia na mão. Isso é um caso real. E aí, não pergunte como, mas Deus permitiu. Passou por um momento tão difícil. 2 cidadãos seguraram. Um apontou, mandou ele deitar no chão, de rosto para o chão, de cara no asfalto. De cara no chão. E apontou uma arma na cabeça dele. Sabe o que ele fez naquela hora? Jesus me socorre. Jesus, o Senhor é o Deus da minha mãe. Sabe o que o sujeito fez? Apertou o gatilho. Sabe o que aconteceu? Picotou, a bala falhou. Não saiu tiro nenhum. Não saiu bala nenhuma. O sujeito ficou enraivecido. Cara, essa arma tá boa. Tem munição, tem fogo aqui. E o outro disse, cara, se aconteceu isso, some. Vão sumir daqui que vai sujar a gente. E saíram correndo. Os dois saíram correndo. Ele ficou lá no chão chorando. Jesus, o Senhor me salvou. Jesus, o Senhor me salvou. Foi para casa, abraçou a mãe. Queria carregar a mãe no colo, mas a mãe era muito gordinha. Ele disse, se a minha mãe fosse dessa, para eu pegar, eu ia carregá-la pela rua gritando, atenda ao Jesus da minha mãe, porque ele me atendeu. Ele disse, eu não tive coragem de abrir a boca, mas Deus escutou meu pensamento. Ele disse, agora eu sou obrigada a reconhecer que ele existe e conhece a gente por dentro. Quando minha mãe dizia, ele te fez, foi ele que te fez. Ele disse, eu não levava a sério. Fala para o teu irmão, foi Deus que te fez. Fala para o teu irmão, foi Deus que te fez. Pastora, mas como é que é isso se Deus não escuta pecadores? Ele estava debaixo de intercessão, meu irmão. Ele estava debaixo da bênção. Ele estava debaixo da bênção. Eu creio de todo o meu coração que Deus já tinha trabalhado com anjos muito antes de deixar aqueles homens atingirem, já tinha dado ordem ao anjo para dizer, não sai nada daquele revólver. Por quê? Porque a mãe dele é minha serva. Por quê? Porque ele está debaixo de promessa. E eu não minto, porque eu honro a minha palavra. Vai em Jeremias capítulo 1, versículo 2. Esse testemunho foi dado na Piedade, Clarim 1 de Mel 267. Quem lê comigo? E disse quem? O Senhor. O que ele disse? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. A pior coisa que o cristão faz, irmãos, é não meditar na palavra de Deus. Você está bem, está tudo tranquilo na tua vida, você está desfrutando de perfeita saúde, glória a Jesus. Tua vida financeira está estabilizada, está tranquila. Não para de meditar, de ler e estudar a palavra. Não para de orar e conversar com Deus em todo o tempo. Sabe para quê? Para você ter uma ligação com o céu. A tua voz ser conhecida dos anjos de Deus, não apenas aqui na terra. Vai ser muito bom para você. Porque quando o momento difícil chegar, nem se assustar você vai. Que é isso, pastora? Abre no Salmo 46. Quem lê comigo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diga glória a Deus. Deus é o nosso refúgio, mas para quem faz dele o seu refúgio? Aquela mãe fazia. E ela confiou plenamente. Agora é claro, meu irmão, se ela partisse, ficou velhinha, partiu, que agora ela já até partiu. Ficou velhinha, partiu. Tá bom. E agora? Quem vai orar em favor dele? E a salvação eterna? É pessoal, meu irmão. É melhor você ter comunhão com o Espírito de Deus e você estar na palma da mão de Deus, porque você confia nele.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.